complicado. Bom, Eu vi uma frase aqui e eu não sei explicar ela. O que é? Façam do lar um investimento lucrativo. Na verdade, esse é o ponto polêmico para quem fala de investimento. Ele manda financiar um imóvel. olha, Não é ele polêmico manda- não, não é polêmico Ele não. manda Bom comprar ponto, o bom próprio ponto. imóvel, ainda que Ele você não pegue manda- juros. Polêmica. Pagando. Ele manda ele comprar. não fala para financiar um imóvel. Não, Isso você vai depende. pegar emprestado e com o dinheiro do aluguel você vai pagar Sim. O empréstimo. Senhoras e senhores, começamos o podcast agora, que é quando as pessoas discordam. Entendeu? lado É quando direito o do negócio é corner. quando... Por acaso eu levantei aqui essa barra. Mas eu não discordo de financiar. Não, mas o que também ele não. quis Ponto é- dizer com isso? Façam do seu lar um investimento lucrativo. Primeiro que ele não fala só do ponto de vista do investimento. Façam do seu lar um investimento lucrativo, é porque você tem vários outros benefícios que não financeiros quando você tem um imóvel. Esse é um ponto. Tá. Nós temos um imóvel hoje que a gente usa como a nossa casa, para Sim. morar de fato. Se eu fosse solteiro, eu não teria uma casa. Eu Óbvio. continuaria morando de aluguel, porque, primeiro, Teria dá um trabalhão ter uma matadouro. casa. Não sei se vocês sabem, né? Mas o solteiro, ele tem um matadouro. Voltando à temática do podcast. O Breno é solteiro! Mas, ó, o Breno, por exemplo, é solteiro. Você tem um imóvel, Breno? O que eu diria é, pro cara que é solteiro, o Frigorífico. homem solteiro principalmente, é tão mais fácil você pegar um imóvel alugado. Em São Paulo tem tanta oferta de imóvel que o mobiliado não tem diferença muito grande de preço pro aluguel do imóvel que não tá mobiliado. O pessoal mobília e, cara, cobra R$100 a mais, R$200 a mais por mês pra você ter mobília lá Até dentro. porque o aluguel já começa de 80 mil em São Paulo. É 80 mil e 100, 80 mil e nada. Mas se Por você uma pega em kitnet, termos, né? se você pega em termos percentuais do valor do imóvel, é um 0,4, não chega a 0,5 muitas vezes do valor do imóvel. Então, o aluguel eu não acho um mau negócio. Financiar é um mau negócio? Vai depender da taxa de juros. Eu vou dar um exemplo. A Malu, ela tá com planos de construir uma casa no futuro. E tá vendo terrenos para isso. O Bruno é muito fofoqueiro. Eu só falei com a ideia. Eu falei, olha, provavelmente eu vou construir uma casa no futuro. Mas é porque é um exemplo bom. E aí a gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro para comprar um Ai, terreno à gente. vista. Só que para que eu vou comprar o terreno à vista se ao fazer uma simulação tá lá que, olha, eu posso financiar dando só 20% de entrada e os juros no financiamento vai ser de 9% ao ano. Se eu posso financiar pagando 9 enquanto eu ganho de investimento 13, se eu repito isso e compro 10 terrenos, eu estou me alavancando mais em cima de uma propriedade, o que não é tão ruim assim, e mantenho o meu dinheiro investido a juros maiores. Sim. Então eu consigo gerar riqueza assim. Por que às vezes eu falo contra o financiamento? Porque o pessoal olha isso e pensa, ah, então vou fazer igual. Primeiro que ele não faz conta nenhuma de aluguel, ele simplesmente quer adiantar um sonho, trazer uma casa que ele teria no futuro, 30 anos para o presente. Ele vai pagar uma taxa por isso. E muitas vezes a taxa que ele paga vai pagar, sei lá, 9% de financiamento para comprar um negócio que na média, você pode comprar uma casa que vai dobrar de preço em 2 anos. Mas se você pega a média de valorização imobiliária, não fica muito além da inflação. É lógico que há vários outros pontos para você ver, e cada caso é um caso, existem maneiras menos piores de fazer isso, mas o principal é olhar a taxa de juros. Não acho que é um conselho ruim, só acho que não é um conselho automático do tipo, quem casa quer casa, simplesmente financie e isso aí. Porque se a gente tivesse financiado imóvel, a gente não estava aqui. Não tinha aprendido a investir. Aham. Não, Mas não é é. a característica que a gente tem na sociedade é essa, né? As pessoas, elas olham hoje se a parcela do financiamento ela cabe no bolso. Elas deixam de pensar que aquele financiamento vai durar 360, 420 meses. E assim surgem os leilões. Né? Exatamente por uma dívida que a pessoa contraiu e não consegue pagar, e o imóvel vai a leilão, alguém vai comprar aquele imóvel com baita desconto. Mas nesse ponto aí de pensar, inclusive... Posso só fazer um adendo quando você fala isso? Toda vez que a Priscila fala de leilão, e eu falo também, o pessoal fala, vou financiar. Eu falo, eu prefiro comprar em leilão. O cara fala, mas eu não sei fazer isso. Então aprende. Ah, mas a média do brasileiro não sabe fazer isso. A média do brasileiro vai ser sempre lá para baixo. A média é muito baixa. Você quer sair da média? Aprenda a fazer algo que a média não faz. Então, melhor do que fazer um financiamento sem olhar preço, só vendo se a mensalidade cai no bolso, é pegar um dinheiro e investir em conhecimento para comprar um imóvel do cara que não paga o financiamento. E aí você compra com metade do preço. Que inclusive pode ser arrematado em leilão com desconto e financiamento, né? Então a pessoa que ainda assim ela quer de qualquer maneira realizar o sonho lá da casa própria e só consegue através de um financiamento, ela tem a opção de ir lá comprar com desconto através de um financiamento. Mas as pessoas elas não olham muito para isso, elas só olham realmente para a parcela tá cabendo no meu bolso agora, bola para frente. E a gente tem um exemplo agora real, né? Há pouco tempo a Selic estava 2%. Tá. E aí um monte de gente fez financiamento de uma forma muito ruim, financiamentos atrelados à poupança. Essa bomba vai estourar, porque a pessoa, nesse momento, pode ser que ela ainda consiga ali segurar, né, com muito custo, aquela parcela no orçamento dela, só que é inviável a longo prazo. Teve financiamento tratado à inflação, Eu fiz ao algumas... IGPM.
Eu Gente que fiz financiou algumas assim. contas, assim, isso aí, mas isso aí vão ter que mudar o contrato, ou essas pessoas O todas cara vão faz a perder o imóvel. portabilidade e troca. Não tem jeito, Eu fiz alguns estudos sobre isso de maneira bem séria, assim, porque é isso, né? Qualquer negócio feito sem conta é um negócio burro. Na verdade, não tem como você falar de finanças ali, porra, vou fazer um investimento. A caralha. Eu ouvi falar que é bom investir na bolsa. Aí você vai lá e compra Americanas e Saraiva. Não vai ser legal. Então, eu fui olhar e, numericamente, o que acontece? Não compensa fazer financiamento, no geral, para classe média alta ali e para classe média muitas vezes. Para classe mais baixa compensa porque eles têm uns incentivos que a taxa de juros é muito baixa. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Eles vão dar uma entrada ali, não só Minha Casa Minha Vida, vai ter uma taxa de juros que é diferente para dependendo de quanto dinheiro você tem, né? E essa pessoa consegue dar uma entrada e na verdade ela congela o preço do aluguel. Então ela pode imaginar que é um aluguel decrescente no sistema SAC, né? Então ela nunca vai ter um aluguel que aumenta, porque o aluguel vai se reajustando todos os anos. Se essa pessoa dá uma entrada ali, o que ela fez foi só travar o preço do aluguel. Imagina como um aluguel, ela travou o preço do aluguel pro resto da vida. Funciona. E para classe mais alta também, muitas vezes, porque já tem um domínio ali melhor de taxa de juros, você consegue falar, olha, eu não estou usando meu dinheiro, eu não estou me descapitalizando, minha empresa gira muito mais do que isso, eu vou colocar o dinheiro ali e funciona também. Para classe média e para classe média alta, é um BO, porque às vezes eles conseguem as piores taxas quando vai olhar no mercado e muitas vezes não faz esse tipo de conta e aí gera, assim, um financiamento que não é muito inteligente. Mas quando você vai olhar para o povão mesmo, cara, funciona muito. Se você pega e joga na ponta da caneta ali, se a pessoa conseguir o dinheiro da entrada, né, compensa, porque é um aluguel que ela vai pagar a vida inteira. Você vai olhar um aluguel reajustando pelo IGPM mínimo. Vamos supor que você pega metade do IGPM, você vai olhar, vira um valor absurdo. Eu até criei uma calculadora, deixei pública lá, tem aí, mas tá lá a calculadora. Até porque boa parte dessas pessoas não fariam a economia de 10%, que Nunca. é o passo 1, né? Então, E aí, na verdade, essa você vai ficar sem seria casa uma mesmo. forma de Chega no momento que ela não vai conseguir pagar. Né? economizar. É tipo o cara que poupa o café para ter a Ferrari em 30 anos e não ter a Ferrari em 30 anos. O cara E nem parou o de café. fumar pra ter a Ferrari, aí ele só parou de fumar mesmo. Foi bom que ele Mas- ganhou um tempo de vida. Mas só complementando esse ponto aí, você falou da questão do terreno, né? Que seria interessante financiar ainda que tenha todo o capital para comprar à vista, porque a gente tem uma taxa de juros hoje que te paga uma rentabilidade maior do que você vai ter lá da taxa do financiamento. Isso sempre cabe numa coisa que as pessoas acham que é muita polêmica, né? Com uma certa frequência no Instagram, eu recebo uma pergunta se eu moro num imóvel de leilão. E eu sempre falo que não, né? Eu moro de aluguel, apesar de ter atualmente alguns imóveis arrematados, nunca arrematei para morar em lugar nenhum. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Se você tem dinheiro para arrematar vários, se você simultaneamente consegue ter vários imóveis, por que você está morando de aluguel? Por que você não vai lá e mora em um desse? E aí eu tento explicar mais ou menos nesse sentido, porque eu deixo o meu capital livre para ir multiplicando ao longo do tempo os leilões. Hoje em dia que eu não tenho essa necessidade de ter um imóvel próprio para moradia, né? Sou solteira, muito provavelmente minha vida vai mudar aí num futuro próximo. De uma maneira significativa, então não vejo sentido em empatar esse dinheiro no imóvel que eu vou Você morar. anunciou um noivado Enquanto de isso- boa? Minha vida vai mudar de maneira significativa em pouco tempo. Não, é que ela está aberta para nós. Entendi, mas pareceu muito organizado. Tipo, mas- semana que É vem. o ciclo da vida, né? Foi tipo... Ela está disposta, A explicação aberta. para isso é dinheiro não tem carimbo, pô. Exato. Você arremata o imóvel, você quer morar? Não quer, você vende. Pega o dinheiro, arremata outro. E como você disse, né? Agora você tá solteiro, daqui a pouco você quer casar, quer ter filho. Então, o apartamento ideal vai mudar muito, Sim. dependendo da época da vida da pessoa. Mas eu digo que a gente não estaria aqui se tivesse financiado um imóvel, porque na hora que eu financio um imóvel, minha preocupação seria pagar o financiamento o mais rápido possível, provavelmente. E não aprender a investir. E os frutos do conhecimento que se adquire ao longo do tempo foi o que trouxe a gente até aqui, no final das contas. Então, por isso que eu teria cuidado em somente me especializar em pagar prestações mais cedo, ao invés de me mas isso aí é uma especializar ideia em investir, né, para multiplicar o meu patrimônio ao longo do tempo. Até porque, geralmente, o pessoal quer investir quando já tem muito dinheiro. Direto eu recebo lá, recebi uma herança de 1 milhão. No Instagram o pessoal me manda. É impressionante o tanto de gente que recebe uma herança de 1 milhão hoje em dia. Sim, eu também fico impressionado. Eu falo, gente, Muita onde é gente. que essas pessoas estão toda hora? Eu falo pra Malu, a quantidade de gente, gente que do não nada é chega e essas fala: pessoas. pô, Bruno, eu tenho um problema, eu recebi uma herança de 15 milhões. Apareceu outro dia, eu Todo falei, dia eu vejo problema isso. eu tenho. Você não tem um problema. Você tem uma solução. Você recebeu 15 milhões, só que a pessoa não sabe investir 100. Porque nunca tirou dinheiro de CDB. É só o que ela sabe fazer. Aí, de repente, ela chega com muito dinheiro na mão, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Nomazir. Simplesmente o dinheiro vai embora porque ela não tem um conhecimento É um acumulado saco de ainda. dinheiro. É a melhor analogia. Pode investir tudo no cavalo que dá certinho. Já testamos aí pelo livro. E pensando, agora trazendo a realidade do livro, que foi escrito com base, né, em uma civilização muito antiga, quando o dinheiro ainda era feito
de metais preciosos. Ou não, né? Você tinha também algumas moedas de cobre, mas ele cita principalmente as moedas de ouro e de prata. E nessa época nós não tínhamos um mal moderno, pelo menos não da maneira que a gente tem hoje, que é a inflação. Então, várias vezes ele aconselha, guarde dinheiro, mas só guardar hoje em dia não é o suficiente. Porque você guarda aquele papel moeda e constantemente você tem mais papel moeda sendo colocado na economia, e o que acontece é que o seu papel moeda vai comprar cada vez menos itens com o passar do tempo.